Olá, essa é uma série de vídeos que tem como objetivo ensinar os primeiros passos no modelo hidrológico SWOT. Nessa primeira videoaula, será apresentada a definição do modelo, os ajustes no computador e a interface operacional. O SWOT é um modelo de base física, parâmetros semidistribuídos com base em um tempo contínuo e opera em passo diário. Foi desenvolvido para prever o impacto de práticas de manejo de solo sobre a água, sedimentos, nutrientes e produtos químicos agrícolas em grandes bacias. O SWOT considera a bacia dividida em subbacias, com base no relevo. Estas são posteriormente segmentadas, de acordo com o tipo de solo, uso e ocupação da terra e classes de declividade, em unidades de respostas hidrológicas. Para cada HRU, o escoamento é calculado e propagado para se obter o escoamento total da subbacia e, como consequência, aumentar a precisão das simulações e melhorar a descrição física do balanço de água na bacia. Para reduzir o número de possíveis erros, é necessário adequar o computador, como alterar as configurações do Windows de idioma e região, passando o formato para o inglês dos Estados Unidos. A massa do projeto deve ficar na raiz e evitar um caminho muito longo para se chegar no projeto. E baixar no site do SWOT o Banco de Dados Meteorológico Global, onde contém dados meteorológicos mensais cobrindo todos os continentes. O modelo é composto por 6 etapas de processamento. A primeira é SWOT Pro Setup. Aqui a gente vai definir o diretório onde será salvo o projeto. Também vamos definir o banco de dados que vamos utilizar. A segunda etapa é o Watershed Delineator. Aqui a gente entra com o modelo numérico de terreno. Também vamos inserir os pontos de monitoramento, que são as estações de vazão, pode ser também as estações de qualidade de água, de sedimentos. Também a gente entra com os reservatórios. A terceira etapa é a HRU Analysis. Aqui a gente insere 3 tipos de informação, sendo um mapa de uso e ocupação do solo, o segundo mapa de tipos de solo, e a terceira informação são as classes de declividade que você vai definir para esse projeto. Então, através dessas 3 informações serão criadas as unidades de respostas hidrológicas. A quarta etapa, Rice Input Tables. Aqui nós vamos definir as estações de clima, e são dados de precipitação, dados de radiação solar, temperatura máxima e mínima, direção dos ventos e umidade relativa do ar. A quinta etapa é Edit SWOT Input. Aqui a gente vai fazer algumas modificações no database. E por fim, SWOT Simulation. Aqui eu vou entrar com o período que eu quero para a simulação e também definir qual será o tempo da nossa saída, se eu quero dados diários, se eu quero dados mensais ou anuais. Vou iniciar um projeto para a Bacia do Rio Cuiabá, localizado no estado de Mato Grosso, Brasil, utilizando para isso o ArcSWOT. Primeiro a gente vem em SWOT Pro Setup, New SWOT Project, está perguntando se você quer salvar esse projeto. Como foi um projeto recém-criado, clique em não. Aqui ele está pedindo para você definir onde você vai salvar o seu projeto. Ele está pedindo para você definir o Geodatabase. Caso você não tenha o banco de dados preparado para a sua área de estudo, você pode seguir com esse banco de dados SWOT 2012, que o próprio programa colocou aqui para você. E ao longo do seu processamento, você vai nutrindo com as informações específicas da sua área de estudo.
Eu já tenho um pronto aqui, então eu vou adicionar o meu banco de dados. Esse banco de dados, ele é específico da minha área de estudo, então aqui tem informações mais detalhadas sobre os solos da minha região, a cobertura do terreno. Também inseri algumas informações de pesticida e fertilizantes que é utilizado no campo. Adiciona. Ok. Aqui o projeto foi criado. Antes de seguir com o demais processamento, vamos ver como que ficou a nossa pasta, né? O nosso projeto recém-criado. Então, foi essa pasta aqui, simulações. Aqui a gente tem o arquivo do ArcMap. Aqui a gente tem o banco de dados do projeto. E temos um banco de dados do raster e dois tipos de pasta. A primeira, o watershed. Aqui vai ter os grids, os shapes das suas subbacias. E a pasta cenários, onde ficarão as simulações, as saídas da sua simulação. Vamos ver também como ficou a nossa pasta com o banco de dados. Por várias tabelas. As tabelas que eu modifiquei foi essa crop, que são os usos e ocupação do solo. Entre esses usos aqui, eu adicionei o uso de campo, adicionei cerrado, adicionei cerrado área preservada, adicionei também de área degradada. Outra tabela que eu alterei foi a tabela de fertilizantes, essa aqui, FERT. Então, esses aqui são os fertilizantes do banco de dados global. Então, eu adicionei alguns específicos da minha área, que são esses três aqui. Outra tabela que eu alterei foi essa, User Soil. Aqui eu adicionei alguns tipos de solo da minha região. Quando a gente adiciona esses solos, a gente também tem que colocar as demais informações que o programa pede, como textura, grupo hidrológico. Então, são vários tipos de informações que a gente tem que levantar em campo para adicionar aqui nesse banco de dados. Se você quer saber o que cada sigla dessa significa, é só verificar no manual do SWOT. Agora você vem aqui para delimitar a sua bacia hidrográfica no Watershed Delineator. Esse menu ele é bem simples, porque ele é bem intuitivo. Ele só abre a próxima função à medida que você conclui a anterior. Aqui você vai carregar o seu modelo numérico de terreno. Essa janela está perguntando de onde que você vai buscar esse arquivo. Se é diretamente do disco do seu computador ou aqui do seu projeto. No meu caso vai ser do disco. Esse meu BNT ele já está delimitado, né? A bacia já está delimitada, porque ele já foi previamente preparado. Mas o processo é o mesmo de uma imagem padrão.
Aqui você pode adicionar uma máscara. Essa máscara é algum arquivo, algum shape que você tenha de uma bacia já delimitada para auxiliar o programa a delimitar a sua bacia hidrográfica. E aqui você clica para ativar a direção de fluxo. Ok. Neste campo aqui, você tem que informar qual é o valor da sua densidade de drenagem. Então, para minha bacia vai ser de 5.000 hectares. Então, abaixo desse valor não haverá drenagens. E aqui eu parto para criar as drenagens. Esse é um processo um pouco lento, tudo vai depender do processador do seu computador. Fim do processamento. Ok. Agora em Outlet and Inlet Definition, vamos inserir os pontos de monitoramento. Esses pontos de monitoramento podem ser as suas estações de vazão, os pontos de medição de qualidade de água, os seus reservatórios, ou então os pontos de medição de sedimento. O processo é bem simples, você só tem que clicar no mapa em cima do curso d'água onde estiver os seus pontos, né? Para facilitar o trabalho, eu vou adicionar alguns shapes com as coordenadas desses pontos. Aqui minhas estações fluviométricas de vazão, adicionar. Eu vou adicionar também os meus pontos de qualidade de água. Os meus reservatórios de usina hidrelétrica. E as minhas estações de sedimentos. Clicar em Add. Ok. Agora com o cursor do mouse, é só clicar em cima dos pontos que foi adicionado. Esse em azul são meus pontos de qualidade de água. Esse aqui é meu reservatório. Um outro ponto de medição de vazão. E assim eu vou fazendo para todos os pontos de monitoramento. Para encerrar essa operação, é só clicar com o botão direito
Stop Edition. Tá perguntando se você quer salvar esses pontos. Sim. Se você quiser excluir também um ponto, é só vir aqui em deletar e repetir o mesmo processo. Por exemplo, eu quero apagar um ponto aqui. Aqui o programa colocou 4 pontos seguidos, não há necessidade disso. Então, a gente tira. Porque para cada ponto desse, ele vai formar uma subbacia. Então, não é interessante ter subbacias tão pequenas. Ok. Então, você verifica toda a sua drenagem para ver se tem algum ponto desnecessário, né? Para sair dessa operação, botão direito também, Stop Edition. Você pode também selecionar esse Add Point Source. Habilitando essa função, ele vai atribuir para cada subbacia um Point Source. Bom, finalizada essa etapa, agora você tem que selecionar o ponto do exutório final da sua bacia. Ok. Quando for selecionar o ponto de exutório da bacia, sempre faça um quadrado em cima dele. Nunca tente clicar em cima do ponto, porque às vezes você pode não conseguir. Ok. Pronto, agora é só delimitar a bacia. A bacia foi delineada. Ok. Agora vamos calcular os parâmetros da bacia. Vou selecionar essa função para reduzir o tempo de processamento. E agora clique em calcular. Esse processo é um pouco lento. Os parâmetros da subbacia já foram calculados. Ok. Aqui, se a sua bacia tiver reservatórios, é só adicionar. Ok. Eu tenho um reservatório aqui nessa subbacia. Então, é só clicar ao longo do rio, que ele vai sempre jogar para o próximo exutório que tiver. Clica com o botão direito, Stop. Sim. Agora é só sair. Agora vamos criar as HRUs. Vindo aqui em HRU Análises. HRU é a combinação de 3 informações, que são os mapas de uso e ocupação do solo, o mapa de tipo de solo e as classes de declividade. Aqui você tem que adicionar o seu mapa de uso e ocupação do solo.
Ok. Essa janela está informando a porcentagem de sobreposição do seu mapa em relação ao seu MNT. Ok. Aqui deu 100%. Ok. Value. Ok. Essa tabela aqui mostra a relação entre área e um determinado valor. Então, o programa não entende o que esse valor aqui representa. Então, a gente tem que entrar com essa informação. No caso, a gente vem aqui em Lookup Table, User Table, e vamos buscar a nossa tabela que a gente preparou informando o que cada valor representa em termos de usurpação do solo. Então, aqui a gente tem floresta. Floresta equivale ao número 1, que é igual a 14% de área. Então, a gente tem, para todos os usos, a gente tem um valor correspondente. E clica aqui em reclassificar. Ok. O mesmo processo a gente vai fazer com os tipos de solo. Vem aqui em Soil Data. Vamos buscar nosso mapa de solos. Código. Ok. Novamente, a janela informando o seu percentual de sobreposição. Ok. Value. Ok. Aqui novamente temos um valor e a área correspondente. Então agora a gente tem que buscar a nossa tabela a nossa tabela em TXT, informando o que cada valor desse representa. O programa te permite alterar o tipo de solo. É só clicando em cima. Então, o programa ele vai acessar o banco de dados e você pode alterar o tipo de seu solo. E agora você vem reclassificar. Ok. Agora a gente vai entrar com a informação de declividades. Aqui o SWOT te dá duas opções. Você pode trabalhar com uma declividade única ou trabalhar com múltiplas. Vamos trabalhar, nesse caso, com múltiplas. Vamos colocar três níveis de classe. Primeira, 3%. A segunda vai variar de 3% a 6%. E a terceira de 6% até o limite máximo que houver. Clique em reclassificar. Ok, aqui ele criou o mapa de declividade com os níveis que você informou. Ok. Agora clique em Overlay. Ok.
Agora vamos em HRU Definition. Aqui ele te dá a opção de diminuir o número de HRUs. Então, bacias grandes, como esse meu caso, a minha bacia tem 29.000 km², serão geradas muitas HRUs. E isso tende a deixar o processamento muito lento. Então, aqui é interessante a gente diminuir esse número de HRUs. No meu caso, vai ser 30% a cada tipo de informação. Create HRUs. Ok. Agora vamos adicionar os dados climáticos, indo aqui em Write Input Tables, Weather Station. Aqui, se as suas estações climáticas forem dos Estados Unidos, é só clicar aqui. Como não é o nosso caso, a gente vem no Engine User. Então, vamos adicionar manualmente as nossas estações de clima. Aqui a gente tem que adicionar os TXTs de precipitação, temperatura, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento. Tem a opção de simular esses dados ou buscar o seu banco de dados. Bom, eu vou mostrar aqui como que são esses arquivos. Aqui nessa minha pasta de precipitação, eu tenho dois tipos de arquivo TXT. Nesse arquivo de Station, você tem que colocar o nome da sua estação, a latitude, a longitude e a elevação de todas as suas estações de clima. E um outro arquivo são os dados propriamente ditos. Então, aqui a primeira linha é sempre o ano, o mês e o dia, que a sua série começa. E aqui temos a série de precipitação diária. Caso a sua série esteja incompleta, ou seja, não houve medição em um determinado dia, é só escrever -99 que o programa vai entender como uma falha e vai tentar simular esse dado faltante. Esse mesmo esquema a gente tem para todas as variáveis de clima: radiação solar, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. Vamos então carregar os arquivos TXT com informações da estação para cada variável climática. Aqui eu pego o arquivo Station, onde está listado as estações. Eu não preciso carregar as demais, porque o programa ele vai fazer um link direto e vai buscar seus dados de clima. Vou fazer isso para todas as variáveis. Se você quiser saber como preparar esses TXTs, é só verificar essa formatação no manual do SWAT ou na pasta Database do arquivo de instalação do programa, que lá vai ter alguns exemplos de inputs.
Carreguei todas as variáveis. Ok. Ok. Pronto, agora vamos escrever as tabelas. Select all, create tables. Aqui ele está perguntando se você quer usar o número de money. Sim. Aqui nessa função serão criadas as tabelas no seu banco de dados. Então, à medida que você vai avançando no processamento, essas tabelas serão preenchidas. Você pode alterá-las também. Ok. Bom, agora que as tabelas foram criadas e você já informou os dados primários, o programa já permite você passar para a simulação. Para melhorar a qualidade da sua simulação, é interessante você colocar mais informações da sua área de estudo. Uma vez que você adicionou até agora só informações primárias, como o uso do solo, tipo de solo e dados climáticos. Nessa função, Edit SWOT Input te permite caracterizar melhor a sua bacia. E isso pode ser feito direto no database. Então, caso você ainda não tenha o banco de dados da sua região, você consegue adicionar informações direto pela interface do ArcMap. Aqui você pode alterar ou acrescentar dados de solo, cobertura, fertilizantes, pesticidas, práticas agrícolas, urbanização e tratamento de efluentes. Então, por exemplo, User Soil. Aqui você pode alterar algum componente de solo. Eu adicionei o cambisolo, que é um solo típico da minha região. Se você quiser adicionar um novo solo, é só digitar o nome, o número de camadas, o grupo hidrológico e os demais parâmetros. Agora aqui em cobertura, se tiver, por exemplo, brócolis, o brócolis na sua região tem alguma propriedade diferente, você pode vir aqui e alterar essas propriedades. Também adicionar um novo tipo de cobertura, dando o nome e alterando os demais parâmetros. Em fertilizantes ou pesticida, o processo é o mesmo. Você pode alterar ou adicionar um outro tipo de fertilizante. E em práticas agrícolas, você pode mudar algum parâmetros dessas ferramentas que estão aqui, mudando a sua eficiência e a sua profundidade. Na urbanização, você pode selecionar se a sua área é comercial, industrial ou residencial. E alterar alguns parâmetros da curva número. Agora, no tratamento de esgoto, aqui tem vários tipos de tratamento. A gente tem tanque séptico, lagoas, biofiltro, vários tipos de tratamento de efluentes. E esses parâmetros também podem ser alterados. É importante lembrar que todas essas alterações que você fizer, você vai estar alterando diretamente o banco de dados, que é aquele arquivo Axis SWOT 2012.mdb que eu mostrei anteriormente. Então, para qualquer projeto futuro que você fizer, esses dados estarão salvos neste arquivo.
Agora, outras informações pertinentes ao seu projeto podem ser alteradas aqui. Esse tipo de alteração não altera o banco de dados SWOT 2012.mdb, mas sim o MDB do projeto, aquele arquivo de simulações.mdb. Então, aqui em Point Source, aqui está listado todas as subbacias hidrográficas e você escolhe qual a subbacia que está o seu Point Source. Caso você tenha vários Point Source, é só você somar o acumulado nessa subbacia. Então, você digita o flow, né, que é a vazão, e altera os demais parâmetros de qualidade. Essa inclusão de valores pode ser constante, anual, mensal ou diário. Agora, em LET, o processo de entrada de dados é bem semelhante ao Point Source. Em reservatórios, você seleciona a sua bacia e agora pode alterar alguns parâmetros, como o mês que o reservatório entrou em operação, o ano também. Aqui tem que colocar a área da lâmina d'água, o volume de água do reservatório. Também tem a opção de alterar a qualidade de água do lago. Então aqui você pode alterar esses parâmetros. Essa função é bem importante, pois te permite alterar dados das subbacias. Então, se você quer alterar o solo de uma determinada subbacia, seleciona o uso, o solo e a declividade. Aqui você altera o que tem interesse nesse solo dessa subbacia. Se tiver vários tipos de camada, você também pode alterar por camadas. E essa alteração pode ficar só nessa HRU, ou você pode estender para todas as HRUs, ou então selecionar a que você quer, uma ou outra. Agora em Subbasin, você escolhe a bacia que quer alterar. E aqui você pode mudar alguns parâmetros do canal. Também a concentração de dióxido de carbono. Agora em Management, que é uma das funções mais importantes deste menu, aqui você vai selecionar o número da sua subbacia, o tipo de cobertura, os solos e a declividade. Em operações, você pode informar como é o tipo de cultivo dessa cobertura de solo. Então aqui você deleta, né, as operações e pode adicionar uma nova. Eu vou começar com fertilização. Então aqui você seleciona o tipo do seu fertilizante. Eu vou colocar esterco de boi. Coloca também a quantidade de fertilizante por hectare e a fração que esse fertilizante vai ocupar no solo. Então 15 milímetros. Aqui é interessante você colocar uma data que vai ser aplicado esse fertilizante. Vamos deixar janeiro e um dia qualquer. Ok, pronto, adicionou a primeira operação. Agora vamos adicionar mais uma. Vamos adicionar
plantio. Então, aqui você pode manter a mesma cobertura ou mudar, né? Vamos colocar a maçã. Então, você vai mudando alguns parâmetros relativos a esse novo cultivo e o que dia você vai plantar essa maçã, né? Vamos escolher um mês, março e um dia qualquer. Pronto, aqui você fez a sua segunda operação. Agora vamos adicionar mais uma operação, que é a irrigação. Então, aqui tem alguns parâmetros relativos à irrigação da área e você pode estar alterando aqui. Vamos adicionar mais uma, que é o tillage, práticas agrícolas. Aqui você vai definir o tipo da sua ferramenta. Essas informações são bastante importantes porque a movimentação de terra depende muito do tipo de ferramenta que é utilizada e isso impacta muito na qualidade de água e sedimentos da simulação. A última operação, vamos fazer a colheita. As demais funções você pode explorar melhor. Se tiver dúvidas, também consulte o manual do SWOT. Agora que você editou os inputs, deve salvar essas alterações. Então vamos em reescrever as tabelas. Aqui você seleciona qual tabela você quer gravar no seu banco de dados do projeto ou seleciona todas as tabelas e clica em gravar os arquivos. Então aqui ele vai estar salvando todas as suas alterações que você fez nos inputs, vão salvar agora no seu banco de dados do projeto. Agora que você caracterizou bem melhor a sua bacia, você pode ir em SWOT Simulation. Aqui você tem que definir o período de simulação. Se na etapa de inserção de dados climáticos você optou por simular esses dados, então o programa vai deixar livre para o usuário definir o período de simulação. Mas se você entrou com uma série de dados das estações de clima, o SWOT vai definir como período a data inicial e final da série, como foi esse nosso caso. Informe também a versão do seu processador e como você vai querer a sua saída, se diário, mensal ou anual. E o número de anos de aquecimento, ou seja, no começo da simulação, o SWOT não tem dados para rodar, então os primeiros anos seriam para dar esse start inicial. É recomendável deixar de 2 a 3 anos para o modelo rodar. Então, defini aqui 3 anos. Logo, eu não vou ter esses dados disponíveis na minha simulação. Eu só vou ter dados a partir do 4º ano, ou seja, a partir de 2005. Agora vem em SWOT Setup Run, OK, e depois em Run SWOT. Agora o modelo vai rodar a simulação ano por ano. E essa janela fala que ele rodou com sucesso. Agora, para você ver o resultado da simulação, você vem aqui em Read SWOT Inputs, seleciona as saídas que você quer. Por exemplo, eu quero as tabelas .rch,
.sub. Você vem em Port Files to Database. Agora, dê um nome para salvar essa simulação. Vou colocar simulação 1 e clique em Save Simulation. Para ver essas saídas, venha na sua pasta Cenários, Scene1, Tables Out, SWAT Output. Aqui estão as tabelas que você selecionou. Para ver a simulação da vazão do rio, venha em RCH. Aqui são todas as subbacias. Flow in, que é a vazão que entra na subbacia, e flow out, que é a vazão que sai da subbacia. Temos também as cargas de sedimento, o que entra e o que sai da subbacia, também as cargas de nitrogênio, nitrato e vários outros parâmetros. Agora, para você saber se a sua simulação ficou boa, você deve comparar os dados medidos em campos. Para isso, vou comparar a vazão simulada com a vazão observada. Aqui eu tenho um arquivo Excel com uma série de vazão mensal do período de 2005 a 2013. Essa série é da Estação Rosário. Então, primeiro eu tenho que saber em qual subbacia está localizado essa estação. Eu venho aqui em ArcMap, habilito algumas funções. Vou deixar aqui o Layer Watershed. Aqui estão listadas minhas estações fluviométricas. Agora eu vou habilitar o número das subbacias. Você vem em Watershed, seleciona a pasta Subbasin e habilita o Label. Ok. Aqui ele vai colocar o número de cada subbacia. Então, identifique onde está a sua estação fluviométrica. Então, a nossa estação fluviométrica de Rosário Oeste está na subbacia 82. Agora você venha no Output. Seleciona a tabela RCH. E agora, utilizando os filtros aqui da sub, você vai escrever o número da sua subbacia. No meu caso, 82. Então, aqui está toda a simulação dessa única subbacia. Aqui eu vou selecionar a vazão, flow out, vou copiar. Então, eu vou jogar nessa planilha Excel, colar. Essa planilha ela já está com uma fórmula do número de Nash, que é uma estatística que mede o quanto o simulado está próximo do medido. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade da simulação. Caso a sua simulação não fique boa, você deve rever alguns inputs, testar outras fontes de dados, principalmente em relação aos dados de clima, e buscar caracterizar melhor a sua área de estudo. Se ainda assim não tiver bons resultados, você deve calibrar o seu modelo. E para isso, o SWAT desenvolveu o programa SWAT Cup, que de forma semiautomática e interativa auxilia nesse processo. É isso, muito obrigada.